Bom, melhorar a azia sem omeprazol, primeiro a gente vai ter que voltar para aquela premissa básica de saber qual é a causa dessa azia, né? Então, o que a gente tem que entender? Todo o nosso aparelho digestivo, ele é mediado por pH. O que é isso? É o grau de acidez ou de alcalinidade desse sistema. Então, é muito importante você entender o seguinte: a partir do momento que o alimento entra na sua boca, ele sofre um processo de mastigação. Isso já faz parte da digestão. A partir do momento que você começa a mastigar, o seu estômago ele recebe essa informação e começa a produzir ácido. E é importante esse ácido para digerir o alimento e aí sim ele consegue seguir pelo intestino. Enquanto o alimento não é digerido, a válvula embaixo que liga o estômago ao intestino não abre. Então ele fica muito tempo dentro do estômago, podendo voltar e causar azia. Então vamos prestar atenção. Se você usa, geralmente eu pergunto para o meu paciente o seguinte: você tem azia com frequência? E ele fala, sim. Essa azia, ela acontece depois que você come o pastel da feira ou em jejum? E em 99% ele vai falar que é depois do pastel da feira. Então é esquisito, porque se ele tem excesso de ácido e aí tem azia, seria o contrário, ele teria azia em jejum. Agora, ele come o pastel e não tem ácido para digerir o pastel, o que acontece? Esse pastel não vai para o intestino depois de ser digerido, porque ele não é digerido no tempo certo. E aí ele volta e o pH do esôfago é diferente do estômago. Então ele sofre uma queimação no esôfago e a pessoa tem azia. Se a pessoa tem azia em jejum, olha, eu vou ter que atender muita gente com dispepsia para poder achar um paciente que tem azia em jejum. A maioria é depois que se alimenta. Então, no fundo, ele não tem excesso de ácido no estômago, ele tem a falta de ácido. E aí você toma o omeprazol, claro, vai zerar o ácido, você vai melhorar o sintoma da azia no esôfago, mas ele vai piorar o quadro dele, porque o estômago dele vai ficar mais alcalino ainda e não vai digerir. Então, você usar um omeprazol por uma gastrite crônica, durante 30 dias, 60 dias, ok, é um tratamento. Mas o que a gente vê é o quê? Ah não, meu médico mandou eu tomar esse remedinho todo dia de manhã em jejum. Para o resto da vida. Não é possível tomar um remédio para o resto da vida. Então o remédio não é bom, né? Remédio bom é o que resolve. Então assim, o que a gente tem que ver? Primeira coisa, isso pode ser falta de ácido, e aí geralmente eu dou cloridade de betaína para esse paciente que simula o ácido clorídrico logo depois do almoço, ou depois da janta, se ele come as principais refeições de forma maior. E esse ácido, ele vai ajudar a digestão e ele não vai ter azia. Olha que é o inverso. Em vez de eu dar um antiácido, eu dou ácido para esse paciente e ele melhora. Ou ele pode ter uma deficiência de enzimas digestivas. Então, acabar a alimentação, além do cloridade de betaína, que simula o ácido clorídrico, eu dou enzimas digestivas. São um pool de enzimas que a gente faz e aí favorece a digestão, esse alimento vai seguir o trânsito normal dele e não vai voltar para trazer azia. Então a pergunta, eu posso tratar a azia sem omeprazol ou sem bloqueador de bomba, antiácido? Eu posso, eu tenho que olhar a causa primeiro, e aí eu vou tratar da maneira correta. Agora, remédio é aquilo, não deve ser a primeira linha de tratamento. Eu tenho medidas mais naturais que podem ajudar, como por exemplo, o aloe vera, que é a babosa, que é uma substância da natureza, que a gente pode utilizar no momento que tem azia ou até de manhã em jejum mesmo, para poder melhorar o aparelho digestivo e você ter um resultado bom. Então é uma dica, né? Então a babosa, eu não aconselho que as pessoas façam isso em casa, porque a planta, aquele leite que sai da babosa, tem coisas que são tóxicas também. Então é importante já comprar pronto, né? Porque tem empresas hoje, não é caro, e que a gente consegue isso com facilidade em lojas de produto natural, enfim, Mundo Verde, né? Enfim, você consegue comprar ela já pronta. Agora, de tudo isso que eu estou falando, é muito importante você ter um acompanhamento médico para poder te orientar de forma correta, para saber realmente qual é a causa, se você tem a necessidade de usar realmente um prazol da vida por um tempo curto, enquanto está tratando aquilo, ou se você não precisa de bloqueador de bomba, você precisa de ácido ao invés de um antiácido. Olha que coisa ao contrário, né? Então a gente tem que voltar para a fisiologia, entender como é que o aparelho digestivo funciona, e aí sim, abordar da maneira correta o seu tratamento.